E é interessante que Jesus Cristo vai lá dentro do contexto do Monte Hermon, e, e é dentro daquele contexto, um contexto também bastante plural, religiosamente falando, que ele desafia a igreja a, as pessoas que seguiriam ele a ter um papel. Quando você chega no livro de Atos, eles vão ter um desafio tremendo, porque eles até então eram um povo dedicado a Deus ou exclusivo a Deus. Só que agora, e até então eles tinham uma missão centrípeta, uma linguagem muito utilizada pelo pastor Emilson dos Reis. Ou seja, eles tinham que se tornar uma grande nação e chamar a atenção dos povos para eles. Só que é interessante que agora, com a vinda de Jesus Cristo, a missão é uma palavra que a gente já conhece, mas no nosso dia a dia ela é centrífuga. Ela parte do centro da mensagem para todos os povos. E é dentro desse contexto que eles começam a aprender a ser igreja. Eles iam ter que abandonar um pouco do exclusivismo da mensagem, que eles estavam completamente equivocados na forma de entender. Eles se consideravam como um povo especial e exclusivo e não compartilhavam essa mensagem da forma como deveria. Até existiam prosélitos e outras pessoas de outras nações que se convertiam ao judaísmo, mas tinham alguns passos a serem seguidos dentro desse contexto. Então, agora Jesus Cristo morre, ressuscita, fica um tempo com eles e então finalmente sobe aos céus, e eles estão com a promessa de que Jesus vai voltar, mas que eles precisam fazer uma mobilização missionária. Essa mobilização missionária, ela é algo completamente novo na vida e na experiência deles. E eles precisam fazer essa mobilização missionária sem a presença física de Jesus e reconhecendo algumas verdades bíblicas que Jesus ensinou só a partir da fala do mestre. Por exemplo, eu sempre repito isso em diferentes lugares, mas é preciso relembrar que no Antigo Testamento haviam dois grupos de textos que falavam sobre o Messias. Um grupo de textos que apresentava Jesus como um servo sofredor e um outro grupo de textos que o apresentava como libertador e rei. Eles só vão saber que a vinda de Jesus aconteceria em duas vezes só quando o próprio Jesus Cristo fala em João 14. Então, é tudo muito novo. Outra verdade que eles só saberiam em João 14, que eles tinham uma outra pessoa dentro do contexto da divindade. Eles vão saber da presença do Espírito Santo de uma forma mais clara somente quando Jesus Cristo fala em João 16 sobre o contexto de um novo Consolador, alguém da mesma espécie que pudesse ajudar. Então, algumas matérias, alguns temas eram muito novos, mas eles abraçaram esses temas com todas as forças de sua alma, com todas as forças de seu coração. E aí acontece tudo aquilo que a gente vê registrado no livro de Atos. O livro de Atos, embora tenha um título de Atos dos Apóstolos, podia muito bem ser chamado de Atos do Espírito. Vocês com certeza já devem ter comentado isso. E dentro desse contexto, então, eles vão viver uma realidade de vida que é conduzida a partir de muita oração, de muito esforço pessoal, dentro do contexto da poderosa influência da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. É a partir do contexto do Espírito Santo que todas as coisas são possíveis a eles. Então, a lição que foi passada relembrou uma mensagem, um tema de alguns autores cristãos que dizem que o livro de Atos dos Apóstolos registra
milagres ou situações ou ações onde os apóstolos estavam envolvidos, que se o Espírito Santo não estivesse, 95% de tudo que eles fizeram não aconteceria. E isso é uma verdade. Você vê, existem textos que são tão intrigantes que a gente fica com dúvida até hoje. Por exemplo, a condução de Filipe ao alto oficial da Etiópia é um texto tão maravilhoso que você foge da realidade, você não sabe nem se aquele pregador, né, diácono, se ele foi dirigido e conduzido, e a gente fala que ele foi conduzido até lá, mas a força da mensagem era tão poderosa que, ao mesmo tempo, você não sabe se ele foi conduzido de uma maneira metafísica ou diferente da forma como entendemos hoje, por conta do desenvolvimento intelectual e científico da nossa comunidade, que acaba se tornando uma pedra de tropeço no que diz respeito ao entendimento da nossa fé. Então, as lições da igreja primitiva, as lições da igreja do tempo do fim, elas são bastante interessantes. O primeiro texto, aquilo que a gente aprendeu a fazer e que foi tão lindo que a gente acabou colocando um fator limitador. Primeiro, é a questão de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42. O texto fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Lindo, espetacular. É claro que a gente não pode desenhar a igreja primitiva como uma igreja perfeita. Você vai ver alguns relatos dentro do contexto de Atos que vão mostrar que eles também tiveram algumas posturas que poderiam ser melhores. Você vê que a própria instituição dos diáconos se dá por conta de uma discussão da igreja sobre as pessoas que estavam recebendo ajuda. E você vai ver mais tarde que, numa grande crise de fome e de dificuldade social que vai acontecer na região de Jerusalém, Paulo vai fazer uma recolta com os irmãos da Ásia e vai ajudar esses irmãos. E alguns historiadores se questionam se foi só uma questão de uma grande dificuldade ou comoção social na região, ou se a forma como eles entenderam o estilo de vida que eles teriam, se esse estilo de vida não tenha sido equivocado. É interessante, é uma igreja que colocou todas as fichas dentro do conceito da pregação de que Jesus iria voltar e dentro do conceito de uma vida segundo o Espírito. No entanto, quando você vai... O conceito de tempo do fim, vocês lembram bem, acontece em Daniel, e Daniel explica que, dentro do contexto do tempo do fim, as palavras, o conceito, o conhecimento seria fechado até o tempo do fim, algumas coisas não seriam tão claras até o tempo do fim, porque este livro precisaria chegar até o tempo do fim, essa mensagem precisaria chegar sem ser destruída até o tempo do fim. E então, no entorno do contexto de 1800, as pessoas agora voltam à Bíblia
e agora, fazendo uma releitura da história, vão descobrir coisas pertinentes a esse tempo, né? Mas é interessante que em Apocalipse 2, a partir do verso 14, você tem os conselhos, o conceito positivo e o conceito desafiador do contexto de Laodiceia. E diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. É interessante que essa perspectiva ela vai avançar dentro do conceito do estilo de vida das pessoas num contexto histórico, a forma como elas viviam, atinge as pessoas dentro de um contexto de um período profético, ou seja, hoje nós estamos dentro do contexto de Laodiceia, mas também atinge as pessoas nas diferentes experiências que elas estão tendo com Jesus na sua comunidade cristã local. Então, Laodiceia é uma mensagem bastante interessante e fala assim, estou tentando cuidar do horário para ver se não vai avançar muito. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você de fato seja rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha e sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que a experiência de Laodiceia, naquele momento específico da história, neste momento específico da história, e nas diferentes vivências de igrejas, onde tem igrejas que também estão se comportando, umas como Filadélfia, outras como Tiatira, outras como Éfeso, outras como Laodiceia, mesmo dentro do período de Laodiceia, no contexto específico de Laodiceia, é uma igreja que precisa ressignificar. Ou seja, nós aprendemos ou pelo menos tentamos aprender a conviver bem com os outros, a sermos unânimes em oração. Nós aprendemos que temos um conceito de missão baseado em Mateus 28, a gente precisa pregar, testemunhar, só que as ferramentas elas acabaram ficando bastante conhecidas da gente. E por conta disso, aí acontece aquilo que foi mencionado no texto e daqueles outros autores que dizem o seguinte: hoje a igreja faz, nas suas próprias forças, 95% da obra e delega ao Espírito Santo que faça os outros 5%. Tem o lado bom e o lado ruim de tudo isso. A gente acha que a gente aprendeu a ser igreja. E por ter aprendido a ser igreja, agora a gente descarrega sobre os outros um cabedal de costumes nossos que nem sempre são costumes da Igreja de Deus, tem mais que ver com a nossa forma e a nossa perspectiva de entender igreja e de entender fé. E isso tem afetado bastante a forma como os resultados alcançam a igreja. No passado, daí vem aquelas comparações. Os discípulos ficaram unânimes em oração 30 dias, um mês em oração, e numa
pregação tiveram 3.000 convertidos, e hoje a gente junta os esforços de uma igreja inteira para levarmos 20 ou 30 pessoas ao batismo, uma região inteira, um distrito inteiro, para levarmos 50, 60, 70 pessoas ao batismo. Pode ser que seja uma condição do tempo em que a gente vive, pode ser, mas eu me nego a crer que o que a gente está experimentando agora é tudo aquilo que Deus queria mostrar através do Espírito para a gente. Eu me nego a crer. Eu acredito que ainda tem muito mais que pode ser experimentado. Outro dia, numa visita missionária, eu visitava uma senhora com uma condição de saúde bastante delicada, uma doença que está afetando muito ela, e com um desafio de saúde, um vício do cigarro. E começamos a conversar. Ela não tinha a compreensão necessária de que todo o seu problema advinha do vício. Ok, eu precisava mostrar que a gente precisa pelo menos entender que o vício é um problema, e que precisa ser encarado como tal. Ainda assim, né, para alguns de nós, o milagre acontece de uma forma que Deus tira o problema da gente, e para outros de nós, a gente precisa aprender a construir o milagre com força e perseverança a partir daquilo que Deus é. E ela contou uma experiência que eu achei espetacular. Ela falou: eu bebia muito, e isso aconteceu comigo da primeira vez. Ela falou: depois de derramar o coração em lágrimas, pedindo que Deus mudasse a condição dela, porque a situação da bebida ela era mais vexatória do que a situação do cigarro. E ela fala que um dia, e eu fiquei maravilhado com isso, aqui, na Praia Grande, ela falou que um dia ela acordou, ela todos os dias andava alguns quilômetros para ir até o mercado, fazer as compras da bebida, e todos os dias, religiosamente, durante vários anos, uma grande quantidade de bebida todos os dias. E quando ela fez isso, num dia, quando ela foi beber, ter a sua primeira experiência com a bebida, aquela experiência que ela já tinha durante anos, depois de tanta oração, ela a bebida não teve mais o sabor que tinha. E ela falou que naquele dia, Deus parece que tirou com a mão o problema que ela estava enfrentando, e ela não bebeu mais. Agora, por outro lado, talvez Deus precisasse mostrar para ela outras expressões na forma de entendimento de milagre de Deus. E eu falei: pode ser agora que nesse quesito do cigarro, aparentemente você pensa: eu não estou matando ninguém, eu não estou fazendo vexame para ninguém, mas você está se destruindo a si mesmo. E pode ser que Deus tenha um plano para você. Pode ser que agora, no primeiro momento, Deus precisou te tirar, como se tira um problema com uma cirurgia, a questão da bebida. E agora pode ser que Deus tenha um milagre que seja fatiado a partir da sua perseverança e força de vontade, menos um por dia. E ela ficou muito feliz pela forma como foi trabalhado, e está buscando isso, ou tem buscado isso. Entenda, irmão, entenda, irmã. Eu não sei como que Deus comunicou o querer dele para você, mas entenda, pode ser que essa não seja a única maneira que Deus se comunica. Pode ser. E é por causa disso que a gente também não pode agora apertar o caminho de entrada ou de acesso à salvação para outros. Pode ser que Deus utilize o forró de Jesus para alguns. E eu, que ouço bastante música e sou bastante questionado com respeito às tendências musicais, sei disso. Algumas pessoas experimentam isso. Outras pessoas são trabalhadas por Deus através de um contexto de liberdade religiosa, de expressão de fé.
Ontem aqui na nossa cidade teve uma procissão gigante do Corpus Christi e eu olhava com muito carinho, muito interesse, vendo as diferentes paróquias que se reuniram aqui e que fizeram uma procissão, observando posturas, louvando a Deus pela liberdade de culto que eles têm e nós também temos, e observando coisas que talvez a gente não observe por conta de uma ótica específica. A igreja do tempo do fim, ela vai precisar ser aberta a todas as possibilidades, a todas as possibilidades, ou tudo o que é possível no quesito pregação do evangelho. Nós não precisamos necessariamente mudar a essência da nossa mensagem, nós precisamos sim ter cuidado com a forma como entendemos ou recebemos ou expressamos a nossa mensagem, mas também é válido entender que a gente precisa estar inserido nos diferentes grupos de pessoas para que, de alguma forma, elas possam ter acesso a Cristo e a forma como entendemos a Cristo e sua salvação nos tempos atuais. Meu desafio para você ajude, de alguma maneira. O lema do Neston nunca foi tão válido. Existem 1000 maneiras de se pregar o evangelho, se compartilhar a mensagem. Por favor, invente uma. Que a gente consiga ter esse conceito bastante claro. E não esqueça, existe muito cristianismo num pão bem feito e compartilhado com o vizinho. Existe muito cristianismo quando você leva as crianças de uma família para a igreja ou depois do culto para brincar e comer na sua casa. Hospitalidade nunca é ruim. As pessoas vão primeiro experimentar os seus atos para depois experimentar ou ouvir o que você tem a dizer acerca da sua fé. Então, que o testemunho seja poderoso. Talvez a gente tenha o sonho, o desejo de que, num derramamento espetacular do Espírito Santo, a gente possa ver milhares se convertendo num dia, como é o desejo de muitos dentro do contexto que vivemos. Mas pode ser que Deus queira fazer uma revolução na multidão, um derramamento do Espírito a partir de cada pessoa, de cada fiel, um por um. Então, se for dessa maneira, faça um por um, a partir do seu familiar, ou do seu vizinho, ou do seu colega de trabalho. Se Deus te der e nos der a oportunidade de pregarmos para uma multidão, que isso aconteça, que essa oportunidade corra com a gente cheio do Espírito, mas que a realidade do Espírito seja a maior premissa desse momento que vivemos. Acho que era isso.